Olá, no livro do profeta Jó, no versículo 6 em diante, tem por título assim, suas provações. Assim, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. O Senhor disse: De onde vens tu? Disse Satanás. Andei dando volta pelo mundo, disse Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse: Notaste meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto e temente a Deus, afastando do mal. Mas Satanás respondeu ao Senhor: É troco de nada que Jó teme a Deus. Porque você veja bem como é que é. Satanás, ele anda em redor do mundo. Assim, tem pessoas que andam como Satanás anda, em redor do mundo, sempre buscando problema, sempre buscando, fazer mal para as pessoas como Satanás fez. Disse ao Senhor: Viste meu servo Jó. E quando o Senhor mostra um servo dele para as pessoas, Satanás se levanta e começa a reunir pessoas para ir em redor das pessoas para destruir aquilo que Jesus Cristo tem para vocês. Porque eles andam em redor do mundo. O que é andar em redor do mundo? É sempre buscando problema, é sempre andando no pecado. São pessoas que não conseguem se afastar do pecado, não conseguem se afastar da boca mentirosa. Certo? Aqui a gente vê Jó numa situação dessa. Mas nós vemos também essas situações nos dias de hoje. Satanás cercando as pessoas, andando ao redor das pessoas, buscando problema, buscando confusão, armando mentiras para enganar as pessoas. É por isso que Satanás anda ao redor do mundo. Por quê? Porque ele acompanha essas pessoas que acompanham ele para fazer mal para com os outros. Mas o Senhor sempre está do lado das pessoas que são sinceras para eles e a que falam a verdade para ele. Não significa que você tem riqueza, que você tem dinheiro, que o Senhor está do teu lado. Você tem que ser sincero, você tem que falar a verdade, cargo, autoridade, essas coisas, certo? Você pode ter, mas você tem que falar a verdade. Jó era um homem íntegro, bom, puro, sincero, que pastoreava as pessoas, que ajudava as pessoas, que tinha um bom testemunho. E quando aparece uma pessoa que tem bom testemunho, se levanta os 200 milhões de Satanás que andam no mundo, que andam na terra, para prejudicar as pessoas a quem quer falar a verdade e a sinceridade. Certo? São quem? São os vasos de Satanás. Temos que fazer o quê? Prestar atenção nessas pessoas para nós não nos enganarmos com as mentiras dela. Para que nós não venhamos ser desenganados. Porque aqui diz assim, apresentou-se, olha só, os filhos de Deus apresentaram-se diante do Senhor e veio também Satanás. Aonde tem a verdade, aonde tem a sinceridade, aonde tem um amor, o carinho entre as famílias, sempre chega Satanás ali para querer destruir. Certo? Porque aonde tem a sinceridade e a verdade, Satanás não admite. Satanás, ele não aceita que você fale a verdade. Ele faz de tudo para querer destruir você, destruir as pessoas que estão do teu lado, aprendendo, para que aprendam a mentira dele. Certo? Essas pessoas são vaso de Satanás, são a boca de Satanás, são usados por Satanás. Pessoas que mentem, pessoas que enganam. Uma pessoa que se diz ser homem de Deus, que fica sentado num trono, de uma certa distância, onde as pessoas não podem chegar, que colocam barreiras ali, que quando vai ler alguma coisa, não lê as escrituras. Ela lê um texto que um outro homem escreveu para ler.
A pessoa que serve a Deus, ela tem o Espírito Santo de Deus e ela fala da palavra de Deus para você. Ela não diz para vocês se prostrar em imagem de escultura. Mas a pessoa que serve a Satanás, ela tem dó das imagens de escultura, ela quer que respeite as imagens de escultura, ela quer que as pessoas continuem se prostrando. Certo? Como que uma pessoa que não lê as escrituras, que não falam de Jesus para vocês, que não aparece na frente da televisão com a escritura na mão, pode se dizer que é filho de Deus, que não é. Certo? Ali apresentou os filhos de Deus perante o Senhor. Por quê? Porque eles tinham a palavra, eles tinham a verdade, eles tinham a sinceridade. Mas Satanás não, Satanás se apresentou no meio, na falsidade. É o que acontece. Certo? É como você colocar um lambari, certo? No rio de piranha. Certo? O que acontece? Aí você diz assim, aquele lá é uma autoridade, é um santo homem de Deus. Certo? Mas aí vocês têm que ficar a uma distância que vocês não podem se aproximar, não ler as escrituras e ler um texto como outra pessoa escreveu, dá uma benção lá que ninguém sabe o que é e se disse algo que não é, engana vocês. É a pessoa como Satanás que se apresenta no meio dos filhos de Deus e não é. Essas coisas que Jesus quer que vocês saibam, essas coisas que Jesus quer que vocês parem de seguir, parem de ir atrás. Certo? Vocês estão parecendo lambari no meio de rio para piranha. Certo? Tem que parar de fazer isso daí. Tem que parar de seguir isso daí. Certo? Tem que ter o Espírito Santo de Deus. E o que é o Espírito Santo de Deus? A armadura de Deus. O que é os dons do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É a verdade na palavra. É falar a verdade em cima da verdade através da palavra. Não é enganar ninguém. Certo? Não precisa ter misericórdia e não precisa ter dó dessas imagens de escultura, que não faz nada. Certo? Que não faz nada. Porque nas escrituras diz, Deus não habita, nem Jesus Cristo, em templos feitos por mãos de homens. Deus e o Senhor Jesus Cristo habitam em templo onde eles fizeram, que é o homem, que é o ser humano, é a pessoa. Mas nem todos têm, mas todos têm Jesus, mas nem todos têm o Espírito Santo que fala a verdade para vocês. Eles têm Satanás na vida do lado deles que enganam vocês a falar a mentira para as pessoas, fazer vocês acreditar nas mentiras deles. Nas escrituras diz assim, os fiéis, mas a pessoa fiel é uma pessoa sincera que fala a verdade. Porque uma verdade tira multidões do inferno e levam para a presença do Senhor. E a mentira leva milhões, certo? Para o inferno junto com Satanás. Certo? Vocês têm que entender que tem que ser a verdade. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus para nós entrarmos no reino dos céus. Certo? Temos que falar a verdade para que a Escritura se abra em nossa mente e nós recebamos Jesus em nossas vidas com a verdade, com a sinceridade, com diálogo de sinceridade e de verdade. Não que nem Satanás que já chega querendo fazer o quê? Querendo matar, massacrar, enganar, mentir. Porque Satanás ele precisa do coração do homem. Ele não vai atrás no coração de um boi, ou de um leitão, ou de um cachorro, ou de um gato. É o homem, é a pessoa. Satanás usa essa pessoa. Porque Satanás ele caminha em volta do mundo. Está escrito aqui, ó. Andei dando volta pelo mundo. Satanás falou. Ele anda por aí. Certo? Então, não siga os passos de Satanás. A mentira está em todo lugar, temos que nos cuidar. Certo? Vamos sempre fazer o quê? Sempre falar a verdade. Mesmo quando vier provação. Assim como aconteceu com Tobit.
o pai de Tobias, que ficou 4 anos cego, mas ele teve calma, teve paciência, teve amor e acreditou na palavra, ele acreditou no Senhor porque ele conhece o Deus e ao Senhor a quem ele serve. Assim é Jó, e assim temos que ser nós. Certo? Temos que orar e pedir o esclarecimento para o Senhor da palavra, da Escritura em nossas vidas, para que Satanás não venha nos enganar e enganar os nossos filhos. Certo? Sempre buscando a verdade. Se Jesus veio ensinar nós, quer dizer que ele é o professor dos professores. Certo? Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis e o professor dos professores. Certo? Temos que ter isso na cabeça. Temos que ter isso em mente. E não andar como o Satanás anda dando volta pelo mundo, buscando problema, levando problema para a vida das pessoas, mentindo e enganando as pessoas. Certo? Não sigamos os passos de Satanás. Nós temos que seguir Jesus, na verdade. Certo? Satanás só sabe roubar, matar e destruir, mentir, enganar, trapacear, querer lucrar. Temos que ser pessoas sinceras. Temos que ter calma, temos que ter paciência. Temos que ter nossa esperança em Jesus, para nossa verdade e a verdade dele morar em nossas vidas, em nossos corações. E parar de nos enganar. Não podemos deixar, ninguém nos enganar. Nós temos que andar firme com Jesus. Acreditar que só temos um Deus e um Senhor, Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Certo? Não precisamos, certo? Acreditar em mentira. Temos que acreditar em Jesus. Temos que acreditar no Senhor. Independente da nossa classe social e da nossa situação financeira. Temos que depositar nossa fé, o nosso amor em Jesus Cristo. Nos revestir da verdade. E não ficar dando volta em redor do mundo, buscando problema e arrumando má situação. Que nas Escrituras diz que o mal que você procura vai cair sobre sua própria cabeça, vai pesar como uma pedra de moinha. Certo? Então, façamos o que é certo e falamos a verdade. Amando e respeitando. Assim como Deus deu para o seu Filho a doutrina dele. E ele passou para nós. Porque Deus ama Jesus. Assim nós temos que amar os nossos filhos. Os nossos netos. As nossas gerações de gerações em gerações. Os nossos amigos. Ensinando a verdade. Porque o Senhor Deus se agrada da verdade e da sinceridade. Certo? Não vamos fazer que nem Satanás aqui, se fingir alguma coisa no meio das pessoas ali, para querer enganar, para querer mentir, para querer roubar e levar as pessoas para um lugar onde não se deve levar. Certo? Temos que tomar cuidado com essas pessoas que andam sempre buscando problema, buscando confusão. São pessoas usadas por Satanás, nas mãos de Satanás. Come o pão de Satanás, bebe a água de Satanás, amanhece, dorme, passa o dia sempre ali maquinando as coisas de Satanás na cabeça, como Satanás já estava ali na presença de Jesus Cristo, maquinando mal em cima de Jó. E é assim que Satanás faz em cima das pessoas, quando se dá um espaço para ele entrar na sua vida, na vida das pessoas. Ele entra e destrói. Ele pode não destruir tua casa, mas ele destrói aquilo que Jesus quer para você, que você tem na sua vida, para que você vá para o inferno. Certo? Temos que prestar atenção, temos que ser pessoas boas, pessoas sinceras. Certo? Temos que ser uma pessoa como um barco na margem do rio ali, com 2 remos. Que vem uma pessoa para levar com segurança até o outro lado. Certo? Não podemos chegar a colocar a pessoa ali, virar o barco e fazer a pessoa se afogar. É pecado isso daí. Jesus andou no barco, levou os discípulos com segurança. Nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que falar a verdade da palavra para as pessoas chegar com segurança até Jesus. Certo? Independente da tempestade e da situação.
certo? Temos que fazer as pessoas ficar confortáveis, na segurança de Jesus Cristo. Não podemos nos enganar com os altos Egito, que isso é perigoso. Certo? Usar de mentira, usar de sobriedade. É pecado isso daí. Temos que ser sinceros, falar a verdade. Temos que cuidar do nosso trabalho, cuidar da nossa família, com sinceridade e com verdade. Certo? Está escrito aqui, ó. Jó naquela época, ele tinha autoridade. Ele pastoreava, ele ajudava, era uma pessoa boa, que tinha um bom testemunho. Mas sempre chega aquele para querer destruir aquilo que Deus, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para a vida das pessoas. Não podemos acreditar. O que é falar a verdade? É respeitar a nossa casa, é respeitar as pessoas, é respeitar as autoridades. Respeitar as autoridades governamentais, as autoridades presidenciais, da presidência, respeitar as autoridades, respeitar, tem que ter respeito, certo? Assim, existe maneira de ensinar, certo? Maneira de evangelizar e maneira de pregar, tá? Temos que respeitar as autoridades, para quê? Para que o país nosso, a nação, os países vizinhos vão bem, sabe? Para que tudo vá bem. Para que não falte o pão, que não falte o alimento. Para que tenha segurança, educação, respeito. Ambos as pessoas. Não fazer como o Satanás aqui, que já chega querendo destruir tudo. Porque Satanás é assim. Ele quer destruir tudo o que Deus tem para a pessoa. O que Jesus tem para a pessoa. Temos que nos cuidar. Temos que respeitar. Fazer Satanás ficar na linha, tirar ele para fora, mostrar para ele como é que é, falando a verdade. E temos que colocar essas pessoas na linha, sabe? Fazê-las e se colocar no lugar delas. Porque tais pessoas que fazem tais coisas são usadas por Satanás. Certo? E tem que colocar essas pessoas na linha, no lugar delas, fazê-las se tocar, fazê-las criar vergonha na cara. Porque essas pessoas atrapalham multidões que querem o bem dos outros, que querem fazer o bem. Certo? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, você seja uma pessoa como Jó foi aqui, uma pessoa pacienciosa, uma pessoa que, independente se você trabalha ou não, da tua dificuldade, você tem que acreditar, você tem que ter paciência para as coisas. Certo? Porque o Senhor, Ele abre as portas do teu conhecimento, da verdade, para você entender as Escrituras, para você saber a forma que você tem que esperar, como você tem que agir, falar, como você tem que se comportar para esperar aquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. Mas nunca deixando de respeitar as autoridades. Porque não é pecado ensinar, não é pecado evangelizar e não é pecado pregar. Tem que falar a verdade, tem que ser sincero. Certo? Temos que ser uma boa vizinhança para nós ter uma boa cidade, um bom estado, um bom país. Ser uma América abençoada. Certo? Para quê? O Satanás ele anda para lá e para cá. Ele quer destruir as coisas do Senhor. Nós temos um exemplo aqui de Jó, da família de Jó. Ele vem furioso, como uma manada de bisão, atacando uma casa de palha, sabe? Assim é Satanás em cima das pessoas. Não deixem ele destruir a sua vida e tirar aquilo que Jesus Cristo tem para vocês. Certo? Que é o ensinamento, o conhecimento, a educação de geração em geração. É uma bênção, é verdade, acredite. Jesus Cristo ama as pessoas sinceras. Você pode ter tudo, pode perder tudo e pode ter mais ainda. Porque as bênçãos do Senhor é em dobro. O teu entendimento é em dobro. Os dons do fruto do Espírito Santo em sua vida é em dobro. Certo? Deus, Jesus Cristo, eles restituem em dobro para você. Certo? Mas não enganando as pessoas como o Satanás fez aqui, mentindo, fazendo as pessoas acreditar em mentira. Porque tem pessoas aí que é a boca de Satanás para mentir. Satanás ele anda e a pessoa está mentindo.
tá mentindo, tá fazendo os outros acreditar na mentira. Temos que se cuidar com essas pessoas, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, você não se engane. Faça como Jesus fez quando Satanás quis tentá-lo. Fez Satanás bater em retirada. Faça você mesmo da mesma forma. Faça Satanás bater em retirada da sua vida falando a verdade, falando a sinceridade. Tá bom? Deus abençoe você nessa quarta-feira, em nome de Jesus Cristo.